penúltimo livro da nossa Bíblia, é a carta de Judas. E toda vez que eu vou pregar em cima dessa carta, eu gosto sempre de esclarecer que esse não é aquele Judas que traiu Jesus, tá bom? Um amigo meu estava na igreja e um irmão deu um estudo maravilhoso sobre essa carta, e no final ele concluiu o estudo de escola bíblica dele dizendo o seguinte: uma coisa que eu não consigo entender, meus irmãos, é como é que um homem que escreveu tudo isso foi capaz de trair Jesus e depois se matar. Não são as mesmas pessoas, era um nome comum, e existia mais de um discípulo de Jesus que tinha esse nome, tá bom? Então vamos lá, Judas, nós vamos ler os versos 24 e 25, finalzinho da carta de Judas. Lemos assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é poderoso para nos guardar, e porque ao Senhor pertence todas essas coisas que nós lemos, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. O Senhor é digno, o Senhor é o único merecedor da nossa adoração, e nós te agradecemos pela santa presença do Senhor aqui nesse lugar, porque o teu Espírito está aqui, meu Pai, por causa da promessa que Jesus fez, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que onde estivessem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estaria. Obrigado, porque o Senhor está aqui. E o que nós pedimos, meu Pai, é que o Senhor venha falar nessa noite, venha nos fazer compreender a Tua mensagem, venha falar através de mim, venha falar ao Teu povo, aos Teus filhos. Eu pertenço ao Senhor, e cada um desses também pertence ao Senhor, porque nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos encontrou. O Senhor nos comprou de volta com o teu precioso sangue, e nós somos propriedade de Jesus Cristo, e podemos chamá-lo de Senhor nosso, Deus nosso. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, um ano antes da pandemia começar, eu cheguei aqui diante dos irmãos e comecei a anunciar algumas coisas, falando o seguinte, que a estação espiritual havia mudado, e que Deus estava movendo algumas coisas de lugar, e que Ele estava nesse tempo, não mais tolerando algumas infantilidades que Ele vinha esperando das crianças da fé, e que era tempo de cada um de nós nos reposicionar diante de Deus, porque coisas iriam acontecer, e nós seríamos chacoalhados. E vivemos ali alguns dias de preparação e palavras proféticas nesse sentido. Um ano depois, começa a pandemia, e nós vimos a igreja de Jesus ser chacoalhada. A ponto, meus irmãos, de alguns templos precisarem fechar, alguns por questão sanitária mesmo, outras porque não tinham mais condição financeira de pagar o ponto do salão onde eles se reuniam. Irmãos, estou falando de igreja fechada, de templo fechar, tá? A igreja no sentido popular, não no sentido real bíblico. Temos igreja aqui no bairro que ainda não conseguiu voltar a congregar presencialmente. Está congregando de maneira online há quase um ano. E meus irmãos, mais grave do que isso, existem igrejas que estão congregando no presencial, mas pessoas sumiram. Isso aconteceu em todas as igrejas, porque não deram conta daqueles primeiros momentos, enfraqueceram a sua fé, e como não tinham convivência com os irmãos, como não tinham proximidade, alguém que estivesse ali fortalecendo na sua fé, muitos se espalharam.
E a leitura que a gente faz disso tudo, meus irmãos, olhando para trás, para aquela palavra que nós entendemos que a estação espiritual havia mudado, é que esse é um tempo de purificação e esse é um tempo de revelação de quem nós somos como povo de Deus. Esse é um tempo da gente entender quem é e quem não é, e quem não é e quem precisa ser que achava que era. E é um tempo até da gente olhar para dentro de nós mesmos e começar a se questionar: será que eu sou joio? Será que eu sou trigo? Quem eu sou no meio disso tudo? Porque, meus irmãos, a sensação que eu tenho, eu posso estar enganado, mas a sensação que eu tenho é que não demora muito para piorar mais. Porque Deus vem nos preparando para ser crente mais casca grossa. Para ser gente capaz de suportar perseguições sem se corromper. Eu não sei como vai se cumprir aquela palavra de Jesus que nós seremos odiados de todas as nações. Eu creio, e liberei essa palavra de forma profética há uns dias para trás, que alguma coisa de muito ruim vai acontecer e a responsabilidade vai ser jogada para os crentes. Mas de alguma forma isso já tem acontecido, quando você olha que a sociedade começa a chamar o errado de certo. E aqueles que são contra o errado começam, sim, a ser vistos como a escória da sociedade, aqueles que não prestam. Quando a gente começa a dizer que o aborto é errado, que é um assassinato de um ser humano, e de repente o mundo começa a dizer que na verdade não é assim. A sociedade começa devagarzinho a começar a nos olhar como aqueles seres odiosos que querem atrapalhar a vida deles de alguma forma. Não importa o que as leis vão dizer, meus irmãos, a palavra de Deus ela vai continuar do mesmo jeito e a verdadeira igreja vai continuar pregando a verdadeira palavra de Deus. Nesses tempos, meus irmãos, Deus está purificando a sua noiva. Ele vai nos apresentar um dia diante dele, como nós lemos aqui, a expressão é imaculados, diante da sua glória, para nos apresentar com exultação, ou seja, com grande alegria, imaculados diante da sua glória. Nós estamos percorrendo um caminho de santificação. E meus irmãos, a mensagem de domingo foi uma mensagem onde nós aprendemos sobre a diferença daquele que é salvo de verdade, daquele que é meramente um religioso. Eu digo meramente porque salvos também se tornam religiosos. A religiosidade está em você e está em mim. Estou falando no sentido negativo da palavra, das manias que a gente vai absorvendo para a nossa fé, que nada tem a ver com aquilo que Jesus nos deixou. Jesus enfrentou muito a religiosidade do seu tempo. E nós precisamos enfrentar a religiosidade em nós e no nosso meio em todo o tempo. Então a marca daquele que é salvo de verdade, a diferença entre aquele que é salvo de verdade e aquele que é meramente um religioso. Uma das coisas que nós vimos é que aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Porque pecar todos nós vamos. Mas aquele que é nascido de Deus, ele não se entrega ao pecado. Ele cai ao pecado e ele não se permite continuar naquele caminho. Ele sai daquele caminho porque o Espírito Santo o traz de volta. Então, aquele que é salvo às vezes é capaz de fazer coisas horrorosas. Às vezes uma pessoa salva é capaz até de cometer um crime, meus irmãos. Mas ele não permanece naquele caminho. A diferença não está na santidade, a diferença está no percurso. Um está andando na direção de Jesus e outro está entregue à sua própria carne. E entendendo essa diferença, a mensagem dessa noite é para ajudar você a enfrentar a sua carne, a enfrentar o seu pecado. Porque isso é uma preocupação que só os filhos têm. Enfrentar o pecado em si é uma preocupação genuína, verdadeira, que todo servo de Deus tem, porque você pode olhar para a pessoa mais consagrada que você já ouviu falar. Olha, por exemplo, para um cara como o apóstolo Paulo. Aliás, todos esses grandes apóstolos de Jesus na Bíblia
era cada um pior do que o outro. Você vê defeitos claros e quedas em pecado em cada um. Paulo fala que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. E aquilo que ele não queria fazer, ele acabava fazendo. Pedro, depois de ter uma série de visões com Deus mostrando para ele que ele queria alcançar os gentios e que toda aquela questão de lei, aquilo tinha sido cumprido em Jesus, aqueles costumes lá dos fariseus não eram para continuar. E Pedro vai lá e precisa ter um puxão de orelha do próprio Paulo. Você olha para um João, no livro de Apocalipse, tendo visões espetaculares da glória de Deus, vê um anjo, se ajoelha diante do anjo. A essa altura do campeonato, todos nós pecamos e vamos continuar pecando. Mas nós estamos num percurso chamado santificação. E é uma obra, meus irmãos, que não é simplesmente nossa. Existe uma parte nossa, como eu disse, nós lutamos contra a nossa carne. Eu preguei aí no culto bilíngue 2 semanas atrás. Você ainda não foi até o sangue na luta contra o seu pecado. Então existe uma luta que você realiza contra a sua própria carne e contra as tentações de Satanás na sua vida. Mas entenda, a obra é do Espírito Santo. O texto que nós lemos começa dizendo assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Guarda essa palavra no seu coração. Ele é poderoso para guardar vocês dos tropeços. Quando você lê a carta toda, você entende que estava acontecendo muito tropeço naquele tempo, por conta de hereges, falsos mestres, falsos ministros nas igrejas, ensinando coisas que nada tinham a ver com o evangelho de Jesus no meio do povo, fazendo com que o povo tropeçasse. E aí, Judas vai e escreve pelo Espírito Santo, dizendo o seguinte: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Creia nisso. O coração dessa mensagem está justamente nisso. Creia. A gente ora ao Senhor na oração do Pai Nosso. Jesus ensinou a gente a orar assim, não é? Dizendo o seguinte: não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Irmãos, quando eu olho para a oração do Pai Nosso, eu vejo ali um resumo de coisas essenciais para a nossa vida de oração. Eu não vejo no restante do Novo Testamento os discípulos de Jesus orarem literalmente, fala por fala disso que Jesus falou, mas eu vejo nas orações deles a essência da oração do Pai Nosso, em vários pontos. E olha só, entre tantas coisas importantes, como por exemplo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, você confiar a Deus o seu sustento, é coisa que a gente exercita a vida inteira. Mas existem certos pontos da oração do Pai Nosso que passam batido, que a gente deveria sim orar todo dia, tipo, vem o teu reino. E a maior parte dos crentes isso passa batido. E aqueles que rezam a oração no sentido de repeti-la muitas vezes repetem sem nem prestar atenção na preciosidade que estão dizendo. Sem a intenção nas palavras. No meio dessas coisas tão importantes da oração do Pai Nosso, existe uma fala: não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O mal aqui não é aquele mal que acontece de fora para dentro, é o mal que acontece de dentro para fora, é a tentação em nós. Nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, pelos nossos desejos ruins. Nós que nascemos em pecado, nascemos no mundo caído e fomos treinados para pecar e para pensar conforme o pecado durante toda a nossa vida. Nós precisamos enfrentar isso em nós através da oração, e tem que ser constante. E quando você fizer isso, creia. É uma coisa que é por fé. Simplesmente por fé. Eu costumo dizer aqui na igreja, se você crê que Ele te salva, Ele te salva. A oração é pela fé. Se você crê que Ele te liberta, Ele te liberta. Se você crê que Ele te cura, Ele te cura. Existem pessoas que só creem na parte da salvação e só experimentam a salvação do Senhor.
Mas existem muitas outras coisas, benefícios conquistados na cruz, para cada um de nós, que nós conquistamos isso pela fé. E olha, a nossa santificação também é pela fé, porque você ora para que Ele te guarde, para que Ele não te deixe cair em tentação. E quando você fizer isso, faça com fé, sabendo que Ele é poderoso. A Bíblia diz que Ele não vai permitir na sua vida uma tentação que seja maior do que aquela que você pode suportar. Essa palavra, meus irmãos, ela é ao mesmo tempo que algo pesado para nós, é um alívio. É pesado no sentido de você cobrar você mesmo. Você entender, eu aguento, eu vou conseguir vencer essa. E é libertador porque você tem a tranquilidade e a confiança em Deus de que você nunca vai ser tentado acima das suas forças. Então pensa nos vícios, talvez você tenha um vício. Porque quando a gente fala em vício, todo mundo pensa logo no cracudo, né? Na pessoa que está fumando pedra. Mas tem gente viciada em muitas coisas, tem gente viciada em tecnologia, em celular, em redes sociais. Como é que eu sei que é um vício? Quando aquilo começa a atrapalhar a minha vida e a tomar um tempo acima daquilo que deveria tomar. E você não consegue mais ficar sem. Você para de mexer, daqui a pouco a sua mão já fica nervosa, você quer catar o celular para olhar de novo. Temos diversos tipos de vício. Quer ver um vício silencioso no meio da igreja de Jesus? Vícios sexuais, tanto em homens quanto em mulheres. Muita gente viciada em pornografia. E é vício mesmo, meus irmãos. E muitas vezes o processo químico que acontece no cérebro de uma pessoa viciada, tanto em tecnologia quanto em vícios sexuais, é o mesmo das drogas. O tipo de substância que acaba sendo liberada de prazer no cérebro, de saciedade, que causa dependência, é o mesmo. Eu já vi gente dizendo, comparando certas coisas, a pessoa para de comer, mas não consegue largar um cigarro. E olha que na Bíblia nem está escrito, não fumarás. Sabia que não tem na Bíblia, não fumarás maconha? Não fumarás Hollywood, Derby? Pensa nas marcas aí, não tem isso na Bíblia, mas a gente sabe que é pecado, porque a gente conhece pela ciência e pela experiência, né, ao longo do tempo com a sociedade fazendo uso dessas substâncias, que é pecado, destrói o corpo. Ponto final, não tem o que discutir, né? Como é que você se livra de algo tão poderoso assim? Creia no que a palavra está dizendo. Você não é tentado acima das suas forças. Ah, o cara foi lá e vendeu tudo que tinha dentro de casa e quer vender a própria mãe, as irmãs, por causa de crack. Presta atenção, o cérebro dele pode estar todo comido, mas ele não é tentado acima das suas próprias forças. E existe um Deus que para os seus filhos, Ele é poderoso para guardar você de todos os tropeços. É isso que a palavra de Deus nos diz nessa noite. Ele é poderoso para guardar você. Nós temos dois extremos quando a gente fala da luta contra o pecado na vida da gente. A gente tem aqueles que adoecem, porque vivem num meio religioso, ou foram criados dentro de um sistema religioso, em que as pessoas inventam até coisas que não são pecado, e chamam de pecado. Irmãos, que revolta que me dá, quando eu vejo pessoas tão aprisionadas pela religião, e tão massacrados muitas vezes pela culpa. Tem gente que chega para a gente, como pastor, destruído na sua mente, de tanto medo que tem de Deus, sem entender a paternidade dele, sem entender que Jesus morreu por nós. Eu citei esse texto aqui no domingo, embora eu falasse muito sobre a questão da diferença do salvo, ele está sempre lutando contra o pecado. João, no início do seu livro, traz uma palavra de muita leveza para os crentes. Ele fala assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se algum de vocês pecar, nós temos um advogado. A gente peca, a gente se arrepende, mas a gente não tem que viver com culpa. A gente tem que ser leve.
tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É muito J junto, quase que me embolo aqui. Junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Temos um advogado do nosso lado, que foi capaz de dar a vida por nós. Eu disse que eu me irrito quando eu vejo certas atitudes e religiões inventando um monte de moda, um monte de coisa que não tem na Bíblia. Eu tenho um respeito muito grande por todas as igrejas evangélicas, meus irmãos, e eu tenho amigos em grande parte delas. Vou falar em todas, porque cada dia surge uma diferente aí, não é? A era das denominações passou. Mas em todas as linhas eu acredito que eu tenho relacionamentos e pessoas lá dentro. E eu tenho um respeito grande por igrejas, por exemplo, que têm seus usos e costumes. E têm plena consciência de que isso são usos e costumes que eles adotaram. Que pensam assim, não, isso aqui a gente acha bonito. Os antigos gostavam de ter um vestuário dessa forma. Então a gente continua fazendo por respeito e tal. Beleza, cada um com seu cada um. Desde que esteja pregando Jesus. Mas meus irmãos, quando começa a inventar pecado que não tem na Bíblia, para oprimir o povo, para botar uma carga, um jugo desnecessariamente. Eu já peguei estatuto de igreja, meus irmãos, que falava da quantidade de centímetros que uma gravata tinha que ter. E isso causa um peso tão demoníaco sobre a vida das pessoas, que muitas vezes impede elas de chegarem até Deus. Eu me lembro de uma colega minha de faculdade há muito tempo atrás, que quando o professor ligava a televisão para mostrar algum vídeo relacionado ao assunto da aula, ela saía assim, ó. Porque era um pecado muito grande a pessoa assistir televisão. Ao invés deles ensinarem a consciência cristã, de você olhar para a televisão e selecionar o que Jesus iria assistir, o que Jesus em mim não quer assistir, simplesmente ia lá e proibia. E eu me lembro que no finalzinho do curso eu bati um papo rápido com ela. No dia da formatura, ela ainda de saião, daquele jeito, né? O coque na cabeça e tal. E eu fui conversar com ela. E ela me falou que ela não acreditava mais em Deus, que ela tinha se tornado ateia. Mas olha que curioso. A religião não saiu dela. A exterioridade, a vida da aparência da religião, a aparência da santidade para aquele grupo, ela não conseguiu descolar da pele dela. Conheci um irmão num casamento que eu fui realizar, e ele falava que o sonho dele era ser da nossa igreja, porque ele precisava fazer caminhada que o médico tinha mandado, mas a igreja dele não permitiu usar bermuda. Ele queria levar, mora perto de praia, queria levar a família dele para a beira de praia, para viver essa coisa maravilhosa que Deus fez. E não podia, porque se ele fosse para a praia, ele ia perder a posição dele dentro da igreja. E eu falava, meu irmão, por que você está num lugar desse? Aí ele falava, não, mas foi a igreja que eu conheci Jesus, aquela lavagem cerebral assim, entendeu? Seja fiel à sua igreja, desde que a sua igreja seja fiel à palavra. Seja fiel e obedeça aos seus pastores, a Bíblia diz, mas entenda, desde que o seu pastor seja fiel à palavra. Um parênteses meio grande aqui para falar, né? Mas voltando ao assunto do pecado, para você entender que a gente não tem que viver pesado, a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor são leves. Em vários momentos diz isso, o próprio Jesus diz isso. Então esse é um extremo, pessoas que não entenderam o que realmente é a luta contra o pecado. Mas existe agora o outro extremo, que entendeu errado a graça de Deus e acha que já que Deus perdoa, a gente vai pecando e no final do dia pede perdão e beleza. E não há arrependimento real. Eu aprendi que se você pecar 1000 vezes o mesmo pecado e se arrepender 1000 vezes do mesmo pecado, Deus te perdoa 1000 vezes. Mas presta atenção. Será que tem um arrependimento real nisso? Porque quantas vezes eu acompanhei lidando com obreiros, com pessoas que estavam aqui ministrando a igreja. E ali no iniciozinho da escada para subir para cá, eles iam pedindo perdão, Senhor, fiz isso, e voltava para cá e ministrava diante da igreja com a consciência limpa, não é?
mas pronto já para descer e continuar aprontando coisas terríveis. E esse é um tipo de conflito que desde os tempos da Bíblia já existiu. O apóstolo Paulo fala a respeito disso. Quando ele começa a explicar a respeito da graça, ele vira e fala, então, já que é assim, já que onde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus, vou ter mais perdão ainda, então eu vou continuar no pecado. Ele de modo nenhum, ele explica, a graça de Deus em nós nos muda. Uma pessoa que realmente conhece a Cristo não admite para si o pecado, o estar no pecado. Ela não vive mergulhada na culpa. Ela não fica se autoflagelando por conta da culpa, mas ela não permanece. Outra coisa importante nesse contexto, que eu quero clarear para os irmãos, porque eu acredito que a culpa ela até reforça a tentação, porque você está sempre encucando aquilo, pensando as mesmas coisas, não é? Tentação não é pecado. Jesus nos ensinou a orar, não nos deixe cair em tentação, mas a tentação em si não é pecado. Jesus foi tentado. E a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado. Eu vejo isso, eu fico assustado. Porque eu penso nos meus pecados, e eu penso em pecados de outros irmãos, e coisas loucas que eu já vi nesse mundo, e a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas ele não caiu. Você consegue fazer essa separação em você? Você precisa aprender a se conhecer. Porque se você sabe quais são as áreas em que você é frequentemente tentado, você vai fazer essa oração que eu falei para vocês. Crendo que Ele é poderoso para guardar você de todos os tropeços, como nós começamos a palavra dessa noite lendo. Mas você se conhece? Você saberia agora, nesse momento, se eu virasse para você, desse um papel na sua mão, uma caneta e falasse assim, escreva as suas áreas mais frágeis espiritualmente. Você saberia reconhecer? Irmãos, é importante demais isso, porque se você vai orar, não nos deixe cair em tentação. Você precisa saber do que você está falando, para em cada momento você realmente ir tomando posse dessa palavra. Existem pessoas que supervalorizam as quedas sexuais, os pecados sexuais. Deixa eu até falar para vocês, tem que valorizar mesmo porque eles são importantes. Há uma disputa no mundo espiritual muito grande pela sua santidade na área sexual. Por quê? Deus criou a sua vida sexual, fez você um ser sexual. E isso envolve coisas mais estruturais e básicas da sua mente. Envolve os seus instintos mais primitivos de reprodução, envolve afetividade, envolve identidade, que é como você olha para você mesmo, por isso que tem tanta gente perdida. Satanás quer tocar nessa área da sua vida, sim. Quer levar você para ser perdido e fraco nessa área, porque ele sabe que se tocar nessa área da sua vida, você se perde em muitas outras. Mas quando eu falo tentação, às vezes as pessoas focam só nela e esquecem do restante. O evangélico, de uma maneira geral, pensa, eu não fumo, não bebo, não cheiro, não adultério, não pratico crimes ou pecados visíveis, então eu estou santo, está tudo bem. Eu tenho um deslizezinho aqui ou outro. E meus irmãos, isso é um grande perigo. Quanto mais a gente se aproxima da luz, mais a gente tem que ver as sujeiras em nós. Tem gente, por exemplo, que tem uma vigilância grande com relação a pecados sexuais, mas no seu temperamento e nos seus sentimentos peca o tempo todo. E são pessoas intragáveis de se conviver, violentas na sua maneira de falar, de agredir quem está perto o tempo todo. Irmãos, isso é pecado. Provocando a ira os seus filhos, fazendo com que a esposa, fazendo com que o marido tenha vontade de sumir de dentro de casa, porque não tem paz dentro de casa, porque a pessoa é intragável.
E não consegue crescer nessa área porque cai em tentação toda hora, porque não reconhece como um grande pecado. Pecado é adulterar. Eu virar com raiva e pisar em todo mundo, eu estava com raiva, estou liberado. Muita gente tem essa mentalidade, né? Mas a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Você prolongar um sentimento rancoroso no seu coração. Você, mulher que vai dormir sem falar com seu marido e continua no dia seguinte. Você está muito errada diante de Deus, tem que se lançar de joelho diante do Pai, pedindo misericórdia, para Ele tirar essa praga de dentro do seu coração. Está errado. Tem crentes que convivem com a mentira diariamente, depois de muito tempo de convertido. E acha natural, e é uma mentirinha aqui, outra ali, outra ali. E a Bíblia diz que aqueles que amam e praticam a mentira, eles são filhos do diabo, eles não vão herdar o reino de Deus. Tem alguma coisa muito errada nisso. Filhos de Deus, filhinhos, não se conforme com o pecado na sua vida. Seja ele em qual expressão que for, em qual área da sua vida for. Se arrependeu, não vai ficar com o peso do pecado. O peso, Jesus já levou. Ande leve, mas não permaneça nele. E creia nessa palavra que nós lemos aqui no finalzinho da carta de Judas. Ele é poderoso para te livrar dos tropeços. É Ele que nos guarda. Eu creio, meus irmãos, que para um crente de verdade, ele passa do ponto sem volta na direção de Deus. Como eu acredito que há um ponto sem volta na direção contrária a Deus, eu acredito que há um ponto sem volta na direção de Deus. Não tem mais como voltar para trás. Quem já pisou no Santo dos Santos, a gente canta, né? Em outro lugar. Não consegue mesmo. Porque Ele é poderoso para guardar a gente. Eu queria que a gente encerrasse essa mensagem da seguinte forma. A gente vai orar e vai pedir para o Espírito Santo revelar para a gente quais são as áreas que nós precisamos urgente de mudança. Que Ele vinha, de certa forma, aguardando isso de você há muito tempo, mas nessa estação espiritual, as coisas estão se apertando. E Ele quer apresentar você diante dEle de forma exultante, imaculado diante do Pai, sem mancha, igreja gloriosa, a noiva realmente ali, totalmente purificada para as bodas do Cordeiro. Eu quero que você pergunte para Deus, onde estão as áreas que já deu, você precisa mudar. Talvez você se surpreenda, talvez você já saiba, mas peça para Deus ir te mostrando. E vamos fazer desses momentos finais do culto um momento de arrependimento. E creia que daqui para frente é possível você viver melhor nessa área. Como é que eu vou conseguir? Eu não tenho tido força. Não existe nenhuma tentação acima das suas forças. Como é que você vai conseguir? Ele é poderoso para guardar você. Você vai orar, você já reconheceu qual é a área, você vai fechar sua guarda, né, usando a expressão das lutas, né? Fecha sua guarda onde você sabe que não pode tomar pancada. Vamos nos colocar de pé e vamos pedir que Ele venha sondar o nosso coração. Feche os seus olhos e vai conversando com o Espírito Santo.
Revela em nós, Pai, revela em mim quais são as áreas que nós queremos, a partir de hoje, não tropeçar mais nelas. Se Deus te mostrou pelo menos uma coisa, eu quero que você sinalize para eu orar por você. Se junta aqui na frente. Se você entende, já reconhece pelo menos uma área da sua vida, que você percebe, nisso aqui eu tenho caído, nisso aqui eu sou fraco, e você crê que Ele é poderoso para guardar você dos tropeços, vem que nós vamos orar. Isso é um privilégio do culto presencial. Mas você que nos acompanha à distância, coloca seu nome aí também como uma forma de sinalizar, dizendo: eu também estou atendendo a esse apelo. Que a nossa oração vai alcançar você também. Nós reconhecemos, Pai, a quantidade de lixo que há dentro de nós. E nós reconhecemos aqui a nossa fraqueza, meu Pai. E sabemos, meu Deus, que pode ser que mesmo nos arrependendo aqui nessa noite, a gente venha cair de novo. Mas nós sabemos que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Mesmo assim, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor não nos deixe cair em tentação. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor é poderoso para nos guardar. Nos ajude, Pai, nessa noite a ir além do óbvio. A ir além, meu Pai, daqueles pecados que a gente já sabe. Enquanto oramos, vai ministrando aos nossos corações e vai mostrando para nós onde ainda há áreas que nós precisamos ser tocados. Vem, Espírito Santo, vem nos lavando, vem nos purificando, vem nos fortalecendo, que a gente saia desse momento de palavra mais forte, Senhor, mais cheios de Ti para enfrentar o pecado que tão de perto nos rodeia. Em nome de Jesus, meu Pai, queremos passar, Senhor, ultrapassar essa estação espiritual e vencer todas as provas, Senhor, e sermos aprovados diante de Ti. Eu oro pelas pessoas que vão participar desse momento depois, assistir essa mensagem depois, meu Deus, que algo aconteça também na vida deles, no momento em que eles estiverem assistindo, Senhor. Que todos nós, a partir de agora, meu Pai, que uma chave dentro de nós mude, que a gente se lembre dessa palavra. Nós temos um Deus que é poderoso para nos guardar, que na obra de enfrentar a tentação nós não estamos sozinhos, que a santificação em nós é obra do Espírito Santo de Deus, que o arrependimento em nós é obra do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Vamos cantar juntos. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu